Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em paz. Por aqui, graças a Deus, tudo bem. Apareceu um solzinho, alguns dias, mas hoje já deu aquela nubladinha de novo. Tem um solzinho, mas com frio. Mas só de ter um solzinho, ter uns dias de sol já foi muito bom. Se você é novo aqui no canal, não me conhece, meu nome é Isolda Pereira, eu sou terapeuta TRG, sou analista corporal e comportamental, e aqui a gente conversa, bate um papo sobre os assuntos daqui, do coração, né? A gente fala mais, claro que assim, falo sobre família, falo sobre alguns relacionamentos com trabalho, isso e aquilo, mas o meu forte, na verdade, neste canal, são os relacionamentos afetivos, sabe? Namoro, crush, casamento, ficantes, essas coisinhas assim, cada um dá o nome que quiser. Hoje nós vamos falar de algo sobre que normalmente acontece mais com as meninas que têm um casamento heterossexual. Ou seja, homem casado com mulher, certo? Por quê? Isso significa que não aconteça com os outros casais? De jeito nenhum, acontece em si. Mas essa é uma queixa maior das mulheres que são casadas com homem. Qual é esse assunto? Como vocês devem ter visto lá na capa, né, do vídeo, por que ele prefere sair com os amigos e ir pro futebol do que estar comigo, do que estar com a família? Eu botei comigo porque eu vou falar diretamente sobre o relacionamento dos dois, mas vocês podem estender isso para a família também. Vamos lá? Quem aqui é antigo no canal ou já pelo menos deu uma olhadinha nos vídeos antigos, já vai ter me ouvido falar, principalmente nos vídeos mais antigos, que eu era mais técnica, sabe? Que o nosso cérebro, ele tem uma compulsão, ou seja, ele quer cada vez mais ser feliz. Isso não significa que ser feliz seja algo que é bom pra gente? Não, ser feliz é aquilo que dá a sensação de coisa boa, ainda que não seja necessariamente isso. Por quê? Quando você vai fazer algo novo, algo desconhecido, o cérebro ele gasta muito mais energia do que fazer aquilo que ele já está acostumado. Então, sabe aquela história de por que aquela mulher sofre tanto nas mãos daquele cara e ela continua ali? Porque o cérebro dela, por mais que diga assim, olha, eu tô sofrendo, mas eu sei o que vai acontecer, tô no controle. Se ela se separar, como é que vai ser? Aí vem aqueles medos, aquelas coisas. Isso tem a ver com questões nossas, questões internas que vêm desde lá de trás, como eu sempre falo aqui. Mas é só para vocês terem uma ideia do porquê essas coisas acontecem. Desculpa, gente, mas eu tô com a rinite terrível hoje. Então, como o nosso cérebro, ele quer sempre aquilo que é bom, perdão, desculpem, ele vai sempre procurar aquelas substâncias que todo mundo já ouviu falar aí. Dopamina, serotonina, sabe essas coisas assim? Aquilo que dá prazer imediato, aquele prazer curtinho, que pode ser extremamente perigoso quando a gente fala sobre vícios em substâncias ilícitas, que eu não posso falar aqui, sobre álcool, sobre coisas que adultos fazem, que eu também não posso falar o nome aqui, compras, jogos, comer, qualquer tipo de vício de compulsão. Porque a pessoa vai querer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, isso vicia o cérebro. O que é que acontece? Quando acontece essa questão do homem preferir os amigos, o futebol que for você, existem alguns casos que a gente pode pensar. O primeiro deles é que o homem pode estar ainda imaturo, então ele precisa dessa quantidade de dopamina absurda. E é óbvio que é muito melhor para ele estar na tribo dele, com os amigos dele, o tempo todo, onde ele não é julgado, onde não há regras, nada disso do tipo, do que quando está em casa com a esposa, com a família e tal. Qual o problema disso? Existe algum problema ele querer estar lá com os amigos e tal? Não, não existe problema nenhum. O problema é quando existe exagero, quando não há medida,
Quando o cara tá lá com os amigos, vai pro futebol, faz isso, faz aquilo, trabalha isso e aquilo. Não tá nunca com a mulher, não tá nunca com a família, não tem um tempo só para o casal. Isso aqui demonstra ou então ele quer segunda, terça, quarta, quinta, sabe, o tempo inteiro tá fazendo isso, ou ele tá jogando videogame, isso significa que ele não tem um pingo de maturidade. Ele ainda tá vivendo, apesar de ter 30, 40, ele tá na adolescência. A mente dele ainda está na adolescência, que quer esse prazer imediato, sem consequências de nada que acontece na vida, sem responsabilidade. Muitas vezes isso acaba refletindo também no trabalho. São aquelas pessoas que começam um trabalho, daqui a pouco dizem, não gosto daquilo, é demitido, ou isso e aquilo. Não amadurece, de uma forma geral. Questão 2. Antes de vocês serem um casal, vocês eram pessoas sozinhas. Eram pessoas que tinham amigos, e que tinham seu clã, que tinham a sua tribo. Isso é normal para o ser humano. Como eu disse antes, principalmente pela questão da nossa cultura, o futebol principalmente, era considerado um espaço masculino. Então o homem, quando ele está junto com outros amigos, principalmente com o futebol, é um momento que ele pode falar todas as asneiras da face da terra, todas as besteiras que a gente sabe que homem fala mesmo. Ele pode ter aquele comportamento de 5 anos de idade, sabe? Quinta série, que tudo é lá ele e coisas do tipo, que ele não vai ter dentro da casa, com a família, com a mulher, sabe? Por exemplo, você tá num grupo só de homens, eu sempre tive muitos amigos e sempre gostei mais de estar com os amigos do que com as amigas. Me desculpem, meninas, mas essa é a verdade. É mais divertido estar com os homens, justamente por essas questões. Os homens, eles são um pouco mais leves, essa é a verdade. Quando eles estão saindo pra besteira. Mas, por exemplo, quando eu quero ter uma conversa séria, uma coisa mais profunda, aí eu prefiro sair com mulheres. Mas só pra dar risada, só pra besteiragem, como a gente diz, é muito melhor sair com mulher. Ou com homem, desculpem. Por quê? Porque o homem é aquele tipo, tem um monte de homem, um solta um pum, sabe? E fecha o vidro para todos ficarem sufocados, desesperados com isso. Nós mulheres vamos gostar disso? Claro que não. Claro que existem algumas que vão achar isso engraçado. Eu ia odiar. Eu ia fazer um escândalo. As poucas vezes que eu estive com os amigos e que eles fizeram isso, eles dizem, você é muito fresca, isso e aquilo. Eu digo, não, essa parte da brincadeira eu não posso participar, que nojo, tudo. E eles morriam de rir com o meu nojo por conta dessas coisas. Mas eu não era aquela amiga chata que acabou a festa ali por conta disso. Eu me chateava com eles naquela hora, seus nojentos, seus isso e aquilo, mas continuava depois. Porque senão eu não ia ser aceita no clã. Isso era aquele momento em que uma ou outra mulher era aceita, tinha uma ou outra. Mas tem aquele momento que tem que ser só eles, porque só eles vão ficar aguentando falar um monte de bobagem, né? Homem adora falar M, 3 pontinhos, que eu também não posso falar a palavra aqui. Adoram ficar aquele momento do nada, eles, sabe? Homem consegue ter uma coisa que é ótimo, homem que é mais fácil de meditar do que mulher. Porque a mulher, mesmo quando ela está quieta, sem nada, o cérebro da mulher não para. A gente não para, a não ser quando a gente já atinge um nível de meditação muito alto, que a gente faz isso de propósito, mas não normal. Alguma mulher me diga aí, você consegue ficar com o cérebro vazio, pensando nada, tá em branco? Os homens conseguem fazer isso, inclusive quando estão todos juntos. Ele tem aquele momento que tá todo mundo brincando, com quem bebe, bebe, quem não bebe, fala besteira e dá risada, blá, 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 e briga e xinga, tudo sem limite, porque só são homens que estão ali. E tem aquele momento que parece que eles cansam, não sei o quê, tem aquela tela em branco, tá todo mundo parado, um tá olhando pra cima, outro tá assim e tal, nem que sejam alguns segundos, daqui a pouco eles retomam. É um tempo que eles precisam para eles. O cérebro do homem funciona assim. Ponto, acabou. Se isso é fisiológico, eles não têm culpa de serem assim. Mas isso significa que isso é ruim? Não, isso é muito bom. Quando você tem maturidade para entender que ele precisa deste momento de escape, essa válvula de escape, para estar com aqueles que estão juntos, que são como ele, e que depois ele volta numa boa, o homem volta renovado.
Eu morria de dizer, tanto que às vezes eu falo com meu marido, vai, sai com seus amigos e tal. Porque eles voltam felizes, eles voltam renovados, falam todas as besteiras do mundo, fazem todas as M's do mundo, conversam às vezes seriamente entre eles. É aquele momento de estar, sabe, menina não entra, menina. Todo ser humano precisa disso, não são só os homens. E aí está o problema. A mulher, quando ela está num relacionamento, ela tende, que é um defeito das meninas, e eu tenho um vídeo falando sobre sororidade, que é justamente mulher ajuda mulher, mulher apoia mulher, mulher ser amiga de mulher. Mulher tem a tendência a não apoiar a outra, a não ser amiga. A maioria das mulheres, quando tem um relacionamento mais íntimo, mais sério, principalmente quando casa, ela abandona as amigas. Às vezes abandona até a família de onde ela veio. Ainda que ela não abandone, ela diminui, porque é como se ela criasse um novo universo para ela, para o companheiro, para os filhos, o que for. Só que ela esquece que antes de ser casal, ela era um ser humano individual e que tinha amigas, que tinha amigos, seja lá o que for, não tô falando só amiga. Mas toda mulher também tem essa necessidade de ter aquele momento só meninas, para falar coisas, para falar mal dos meninos, para falar da unha, do cabelo, de não sei o que lá. Imagine um homem, a gente falando sobre maquiagem. Menina, olha como eu tô com isso aqui. Eu tô com muita flacidez, a menopausa aí, sabe? Porque eu tô com cólica, porque meu peito tá isso, porque meu cabelo tá aquela. Um homem vai olhar assim, meu, você não tem nada mais interessante para falar. Do mesmo jeito que eles vão falar de carro, de motor, de computador, do futebol, sei lá do que homem conversa quando tá sozinho. Entende? É tribo, é clã, é necessário, porque a gente apoia a gente, um entende o outro, é afinidade. Todos nós acabamos ficando juntos com alguém, né? Quando nós ficamos junto com alguém, quando formamos um casal, é por afinidade. Se você é uma pessoa que não tem absolutamente nada com outra, normalmente vocês estão juntos só por atração física. E aí chega um momento que isso vai acabar. Mas quando é um relacionamento de fato, que é desse tipo de relacionamento que eu tô falando, principalmente um relacionamento equilibrado, todos dois vão precisar desse momento. Menino não entra, menina não entra. Aquele programa, poxa, tem coisa melhor para mulher adora. Eu, por exemplo, sinto muita, mas muita falta aqui. Porque eu não consegui aqui, infelizmente, ter muitas amigas. Pessoas que eu digo que são amigas, eu tenho colegas, tenho pessoas. Então, aquelas pessoas que eu tenho uma maior afinidade estão longe de mim. Então, eu não tenho muito, a não ser quando eu tô com minha irmã ou meia dúzia de amigas, aquele momento da gente sair para ir no shopping, passear, ver coisa, ver vitrine, comprar, ou até não comprar, mas só olhar, para conversar, para tomar um sorvete, mulher adora. Eu bebo álcool, e a maioria das minhas amigas também, de tomar uma só as mulheres sozinhas, dar risada, falar bobagem e tal, da mesma forma que eles fazem. A mulher normalmente não está tão ligada a esporte. Mulher está mais ligada, por exemplo, é mais fácil mulheres irem para uma galeria de arte, para as mulheres irem para um museu, as mulheres irem assistir um filme, uma peça de teatro, ir para um lugar mais assim para cultura, coisas que preencham isso aqui, que deixem a gente com satisfação. A gente vai num zoológico ou, sei lá, num jardim. A gente gosta desse tempo de contato, assim, de partilhar as coisas. Homens, quando estão juntos, dificilmente, um homem, quando ele partilha, normalmente ele escolhe um amigo, não é num grupo. As mulheres não, as mulheres conseguem, quando estão todas juntas, cada uma fala dos seus problemas, dividir, uma apoiar a outra, uma dar opinião. Então, também é importante. E se o seu marido faz muito isso e você não faz, claro que você vai se sentir sozinha. Mas o erro não está no teu marido, o erro está em você, que não consegue ter esse momento com só menino não entra, sabe? Só com as meninas. E é por isso que às vezes, quando meu marido vai fazer algumas coisas, eu digo, poxa, eu vou ficar sozinha. Depois eu digo, não. Se eu não tenho tantas amigas, tantas parceiras assim, porque não consegui me adequar, a verdade é essa, não consigo me adequar a muita gente aqui, a forma de ser das pessoas. Ele acabou de mandar uma mensagem, um bichinho, um coraçãozinho. Enquanto eu tô aqui gravando. Este é o meu marido. Nós somos assim. Esqueci. O negocinho tirou minha atenção. Sim, então, eu digo, a culpa não é dele. Ele tem os amigos dele. É mais fácil. Por isso que eu digo, ser estrangeiro não é coisa fácil, não. Por mais que você faça amizade e tal.
A amizade mesmo, sabe, aquela amizade de casamento na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, é difícil você fazer, muito difícil. Não é que eu não tenha amigas, claro que eu tenho amigas aqui, mas não é como, por exemplo, como eu criei laços com pessoas no meu país, que a gente foi crescendo junto, é diferente. E eu consegui fazer amizades assim sim, só que essas pessoas também não estão aqui. Estão em outras cidades, estão em outros países, e a gente só se vê pouco, então eu sinto muita falta dessa questão. Eu tenho minha irmã aqui, mas minha irmã está numa fase de vida completamente diferente. Minha irmã é mais jovem, minha irmã tem uma filha pequena, que é o amor da minha vida, é minha sobrinha, é minha filhada, eu não canso de dizer isso. Mas eu tenho 53 caminhando para 54. Eu já não aguento mais fazer determinadas coisas. A gente muda, o corpo muda, a cabeça muda. A gente não consegue mais acompanhar determinadas coisas, sabe? Para mim, fica chato, fica cansativo, aí eu vou ser a chata para elas, porque não vou conseguir acompanhar. Estão entendendo? Então eu procuro dividir o tempo, mas eu sinto falta disso. E é normal eu sentir falta disso. Anormal é quando não sente. Aí o desequilíbrio é o que eu digo, o desequilíbrio está na mulher que quer o cara só para ela. Amiga, vamos conversar aqui, sério? O problema está em você. E você está precisando cuidar disso aqui seu, disso aqui seu. E se considerar válido, me procura ou procura outro profissional que pode te ajudar com toda certeza. E existe uma terceira questão. O casamento, o relacionamento está ruim, está desequilibrado, não é saudável de uma coisa. Todo mundo acha que relacionamento saudável é só aquele extremo, né? Aquele relacionamento tóxico, que é agressividade, que isso. Não, relacionamento saudável, não saudável, também pode ser mínimo. Sabe aquela coisinha que vai minando todo dia, aquele negocinho, Quem é o cara? Qual é o cara que vai conseguir conviver com a mulher? Por isso que ele parte para o futebol, ou seja lá para o que for, para sair com os amigos. Que ele põe o pé dentro de casa, a mulher começa a reclamar de tudo que ele diz, de tudo que ele faz, todo santo dia. Nunca reconhece uma coisa boa que ele faz. Nunca agradece por nada que ele faz. Nunca propõe fazer uma coisa diferente, mas fica cobrando que ele não faz nada com ela. Tá? Não tem quem aguente. Você é chata. E nem esse e nem nenhum vai conseguir continuar contigo se for assim. Da mesma forma que acontece o inverso, porque muitas vezes as mulheres se fazem de vítima, porque ele é violento, porque ele faz isso, porque faz aquilo. Mas tem mulher que também violenta o homem, não fisicamente, agressivamente e tal, mas violenta o homem aqui, ó. Tem mulher que bota o cara abaixo do chão, abaixo do subsolo. Ofende, procura, humilha o cara, faz isso, faz aquilo. Ele vai querer ficar dentro de casa ou ele vai querer sair com você? Não vai, filha. Acorda, cara pálida. A chata da história, a tóxica da história é você. É por isso que ele prefere estar com os amigos, ir pro futebol ou ficar até mais tarde no trabalho, ou seja o que for, para não vir para dentro de casa, para não estar com você na rua ou em qualquer outro canto. Ele prefere ficar só do que estar na companhia de uma pessoa ruim. Então, como é que a gente faz para resolver isso? A primeira coisa é descobrir, é pensar. Preste atenção como está o seu relacionamento e veja onde é que está o problema. Se você está sendo uma pessoa tóxica para o seu companheiro, se você é uma pessoa que está se anulando e por isso você acha ruim o fato dele estar com amigos, porque você não está, você não tem esse tempo. E aí, é muito fácil de resolver, é você que tem que buscar ter essa válvula de escape. E aí sim, se ele vem com a história de, você tá sai com suas amigas, epa, direitos iguais, você sai com seus amigos, eu saio com minhas amigas, nós saímos os dois juntos, nós estamos os dois juntos, equilíbrio. É o segredo, eu sempre digo isso aqui. Principalmente quando você já tem filho, também a coisa já vai mudar. Tem aquele momento que você tem que estar com as crianças. Lembro perfeitamente dos nossos pais, mesmo minha irmã. Tinha aquele momento, principalmente domingo. Domingo, sabia, era dia de família, era dia de ir para casa de avó. Era dia de ir para casa de tia, de madrinha, de padrinha, do que fosse. Era dia de receber gente em casa. Era dia de ir pro parque, até orava ir pro parque. Era dia de ir pra piscina, era dia de ir pra praia e tal. Era dia de família. E a gente decidia junto o que a gente ia fazer. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tinha um dia que meu pai saía com minha mãe. Tinha um dia que estava todo mundo em casa e ninguém saía para lugar nenhum.
Tinha dias que meu pai saía sozinho com os amigos dele, tinha dia que minha mãe também saía sozinha com as amigas dela. Isso é equilíbrio. Significa que tem que ter uma regra imposta tal dia. Não, não é isso. Cada casal vai achar do jeito que for. E o último caso, como eu falei, se for a questão da imaturidade do homem, que ele é um homem de 40, mas ainda pensa e sente como um menino de 15, aí a questão é você ver se isso ainda vale a pena para você. Você sentar, você conversar, não é chegar acusando o cara. Você é imaturo, você é isso. Você... Para, conversa com o cara e diz assim, olha, sabe como a gente fala, comunicação assertiva. Fulano, vamos sentar para conversar. Não, eu preciso conversar com você. Você vai desligar todos os telefones, os celulares, o computador, o que for, TV. Vamos conversar. Eu e você. A gente pode até ir fora de casa, não precisa ser dentro de casa, mas a gente precisa conversar. Calma aqui na DR. Eu só quero conversar com você. Olha, nosso relacionamento tá assim, assim, assim. Eu me sinto de tal forma, assim, assim. Não é chegar acusando o cara, é dizer como você se sente. É explicar, expor a sua situação e dizer, você acha que isso é justo? Você acha que é legal dessa forma? Como é que você acha que a gente pode resolver esse problema? Às vezes uma simples conversa faz o cara acordar e ver o quanto ele está imaturo e procurar meios de amadurecer e aí você apoia. Se o cara continua, aí você tem duas opções. Ou você continua vivendo dessa forma, você chega para ele e diz assim, olha, para mim assim não dá. Vai mudar, vai fazer alguma outra coisa? Ah, não, eu sou assim. Então tá bom, você pica a mula, pega suas coisas e vai embora. Pegue seu banquinho e sai de mansinho, porque não tem por que você estar num relacionamento estando infeliz, independente de ter filho, independente de qualquer coisa. Ai, da noite pro dia não, você tem que se preparar para isso, você tenta 1 milhão de vezes, tenta de todas as formas. E vai se preparando. Se você vir que aquilo não vai dar em nada, se prepara, faz as coisas com calma, financeiramente, emocionalmente, faz tudo. E como eu sempre digo, como eu disse antes, existem questões que por que eu não saio disso? Por que eu sempre me envolvo com homens assim e tal? São questões nossas. O nosso cérebro, ó, lembra que eu falei que ele procura sempre felicidade, sempre coisas boas, mas ele também, ele prefere ir para uma zona que ele já conhece. Às vezes aquilo tá ruim, mas é conhecido e ele não vai querer fazer nada diferente para gastar mais energia. Aí é você que é um ser pensante que tem que ver, não, tem alguma coisa errada. Eu preciso ver onde é que está o problema e tomar a decisão melhor para resolver. Eu aconselho a terapia, que foi o que resolveu para mim, e eu sou terapeuta hoje porque, da mesma forma que eu quis, que eu consegui resolver os meus problemas, claro que eu não resolvi 100%, que nenhum ser humano é imutável, então a gente sempre tem novos problemas, mas eu resolvi muitos e eu fiquei tão feliz, tão realizada com aquilo, e eu sempre quis ajudar as pessoas. Eu digo, pronto, encontrei, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou estudar para isso, para ajudar outras pessoas a saírem dessas questões também. Então, eu aconselho muito que você faça uma terapia, vá para um psicólogo, procure um psicoterapeuta, um terapeuta de terapias alternativas como é a minha. Enfim, você tem que descobrir o que é melhor para você. Cuidar de você, tratar de você, porque quando a gente não está bem com a gente nunca vai estar bem com nada, com o mundo, nada que... Primeiro a gente tem que estar bem daqui para dentro, para depois estar bem daqui para fora, seja com o casamento, seja com o trabalho, seja lá com o que for, tá bem? Bom, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, que eu tenha conseguido ajudar vocês mais uma vez a pensar, e aí você coloca, analisa, vê se o que eu tô falando faz sentido. Faz sentido para você isso que eu disse? Não faz. Ah, ela é uma doida varrida. Ok. Fez sentido. Opa, acendeu uma luz. E é isso que eu quero. É acender essa luzinha, fazer você pensar. É você tentar adequar aquilo à sua vida e fazer o que for melhor. Tá bom? Espero vocês na próxima semana. E não esqueça daquelas coisas que eu peço sempre. Compartilha, curte, se gostou do vídeo, né? Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante para mim cada vez mais. É o like e se inscrever no canal. Compartilhe também, porque isso vai alcançar mais outras pessoas. E deixa aqui comentários, que também ajudam muito, inclusive para saber o que vocês querem ver na próxima semana, tá bem? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.